Quando Elot Mazar percebeu que havia descoberto uma estrutura antiga perto de Jerusalém, ela recorreu à Bíblia para tentar explicar o que havia encontrado. E descobriu que essa nova descoberta corroborava os relatos bíblicos do rei Davi e de seu filho Salomão. Durante séculos, o túmulo do rei Salomão foi um mistério sussurrado ao longo da história. Arqueólogos pesquisaram, historiadores debateram e lendas se espalharam. Então, uma trilha esquecida em registros antigos levou uma equipe moderna a uma encosta íngreme perto de Jerusalém. O que eles descobriram superou em muito as expectativas. Câmaras ocultas, entalhes intrincados e salas seladas surgiram uma após a outra. Cada descoberta levantava questões para as quais ninguém tinha respostas, apontando para um segredo que permanecera intocado por 3 milênios. O rei por trás da lenda. O rei Salomão governou Israel no século X a.C., ascendendo ao trono após a morte de seu pai, o rei Davi. Davi havia unificado as tribos e assegurado Jerusalém. Mas o reino que Salomão herdou ainda era instável. Era jovem, cercado por rivais e vulnerável a divisões internas. De acordo com registros históricos e bíblicos, Salomão também era muito jovem quando se tornou rei. Muitos esperavam que seu reinado fosse curto ou fraco. O que se seguiu surpreendeu o mundo antigo. Em vez de governar por meio de guerras constantes, Salomão escolheu um caminho diferente. Relatos de textos antigos descrevem um rei que se baseava em planejamento, alianças e controle, em vez de força. Seu governo rapidamente passou a ser associado à sabedoria. Será que eu reivindico o ar que você está respirando agora? Ele me pertence, já que está dentro dos meus aposentos? Histórias sobre sua decisão se espalharam pela região. O relato mais famoso descreve 2 mulheres que alegavam ser a mãe da mesma criança. O julgamento de Salomão revelou a verdade sem derramamento de sangue. Sua verdadeira mãe, Galpão. Seja esta história totalmente histórica ou moldada por tradições posteriores, ela mostra como as pessoas se lembravam dele. Elas viam um governante que podia resolver problemas que outros não conseguiam. À medida que sua reputação crescia, também crescia sua riqueza. De acordo com registros e relatos posteriores, Salomão controlava importantes rotas comerciais que ligavam o mundo mediterrâneo, a África e a Ásia. Navios enviados sob sua autoridade viajavam para regiões distantes como Tarsis, e alguns estudiosos acreditam que esses lugares eram fontes de ouro, cobre, marfim e materiais raros. Relatos sugerem que essas expedições retornaram com mercadorias nunca antes vistas em Jerusalém. Esse fluxo de riquezas transformou o reino e colocou Salomão entre os governantes mais poderosos de sua época. O rei Salomão é uma figura intrigante, porque a Bíblia faz muitas afirmações sobre ele ter controlado vastas extensões de território. O símbolo mais forte da autoridade de Salomão foi a construção do primeiro templo em Jerusalém. Relatos antigos afirmam que o projeto levou 7 anos e exigiu um planejamento cuidadoso em uma escala sem precedentes. A madeira de cedro foi trazida do Líbano. Blocos de pedra foram talhados com precisão para que se encaixassem perfeitamente. Segundo relatos bíblicos, os blocos foram moldados na pedreira com tanta perfeição que nenhum som de martelo foi ouvido durante a construção do templo. O ouro foi usado não apenas como decoração, mas como parte da própria estrutura. De acordo com a tradição, o templo tornou-se o centro de culto e identidade do povo de Israel. Transformou também Jerusalém em uma capital política e espiritual. Muitos acreditam que este edifício foi concebido para durar para sempre. E 300 ou 400 anos após a construção do edifício, ele ainda estava de pé em Jerusalém. A fama de Salomão ultrapassou em muito as suas fronteiras. Governantes estrangeiros começaram a viajar para Jerusalém para vê-lo pessoalmente. A visitante mais famosa foi a rainha de Sabá. Segundo relatos, ela chegou com caravanas repletas de presentes e testou Salomão com perguntas difíceis. Fontes antigas afirmam que ela ficou impressionada e, ao mesmo tempo, inquieta com seu conhecimento e riqueza. Independentemente da veracidade de cada detalhe, a história reflete como Salomão era visto no mundo antigo. A fama do rei Salomão
se espalhou como uma maré crescente, atravessando o deserto por muitos meses para banhar-se no oceano de sua sabedoria. Ele não era visto como um rei comum. Era visto como alguém que entendia coisas que os outros não entendiam. Quando Salomão morreu, o mundo silenciou ao seu redor. Registros cessaram, detalhes desapareceram e tudo o que se seguiu aos seus últimos dias se tornou inacessível quase imediatamente. O enigma secular do túmulo desaparecido. Após a morte de Salomão, algo profundamente perturbador tornou-se evidente. Seu nome continuava a aparecer em leis, canções, tradições e escritos posteriores. Mas seus restos mortais pareciam ter desaparecido da história. Quando historiadores e arqueólogos começaram a estudar a antiga paisagem de Jerusalém, depararam-se com um silêncio inquietante. Não havia nenhum marco ligado a Salomão. Não havia nenhuma estrutura confirmada. Não havia nenhuma câmara funerária que pudesse ser seguramente associada a ele. Para um rei descrito como uma das figuras mais poderosas do mundo antigo, outros reis israelitas deixaram para trás túmulos, inscrições ou vestígios físicos que indicavam claramente seus locais de descanso final. Salomão não. Uma explicação oferecida por historiadores centra-se na destruição. Em 586 a.C., as forças babilônicas invadiram Jerusalém. A cidade foi incendiada, as muralhas foram derrubadas e os edifícios sagrados foram saqueados. De acordo com relatos históricos, seções inteiras da cidade foram reduzidas a escombros. Alguns acreditam que o local de sepultamento de Salomão pode ter sido danificado ou apagado durante esse caos. Mas algo que nunca é mencionado em nenhum desses registros é a Arca da Aliança. Algo que certamente teria sido mencionado se eles a tivessem levado. A princípio, essa explicação parece razoável, mas logo levanta outro problema. Outros túmulos reais resistiram à destruição, ou pelo menos deixaram vestígios. O túmulo de Salomão não. Isso levou os pesquisadores a considerarem uma possibilidade mais deliberada. Alguns acreditam que o túmulo foi escondido muito antes da invasão babilônica. De acordo com certas interpretações, a imensa riqueza de Salomão fez de seu local de sepultamento um alvo privilegiado para ladrões de túmulos. Outros sugerem que o segredo fazia parte de uma estratégia real mais ampla. Além dessas explicações, histórias mais sombrias começaram a circular. Segundo textos posteriores e tradições locais, alguns acreditam que o túmulo de Salomão continha mais do que tesouros. Esses relatos afirmam que ele continha objetos sagrados ou conhecimento considerado perigoso se exposto. Não há evidências concretas para sustentar isso, mas a persistência dessas histórias é notável. De acordo com os habitantes locais e escritores posteriores, a crença de que algo poderoso jaz enterrado sob Jerusalém nunca desapareceu completamente. Impulsionados por essas crenças, muitos grupos tentaram localizar o túmulo. Cavaleiros medievais o procuraram, guiados por lendas e convicções religiosas. Exploradores dos séculos seguintes seguiram mapas antigos e rumores. Nos tempos modernos, arqueólogos utilizaram ferramentas de escaneamento avançadas e técnicas de escavação. Vamos continuar, e muito em breve encontraremos algo realmente muito importante e muito especial por lá. Cada tentativa terminou da mesma forma. Nenhuma câmara foi encontrada, nenhuma entrada apareceu. Cada fracasso aprofundava a frustração e intensificava o mistério. Limitações práticas também desempenharam um papel importante. Grande parte da Jerusalém antiga jaz sob edifícios modernos. Tensões políticas restringiam o acesso a áreas cruciais. O próprio terreno se mostrou perigoso, com rochas instáveis e passagens desmoronadas. De acordo com os relatórios de escavação, muitos locais promissores não puderam ser totalmente explorados. Essas limitações deixaram lacunas críticas e permitiram que o mistério persistisse. Com o tempo, o túmulo desaparecido de Salomão ficou preso entre a história e as evidências. As lendas se multiplicavam enquanto as provas permaneciam silenciosas. Acadêmicos debatiam, crentes aguardavam, céticos descartavam o assunto como mito. Mesmo assim, o silêncio persistia.
Por séculos, todos os métodos aceitos falharam. Mas a história estava longe de terminar. A descoberta aconteceu no lugar mais improvável. Certo, essa é uma das partes dos portões duplos do Monte do Templo. Também fazia parte do subsolo do Monte do Templo. Durante séculos, a busca pelos segredos de Salomão se concentrou na superfície. Os arqueólogos escavavam onde a tradição os guiava. Eles vasculhavam sob templos, muralhas e zonas reais conhecidas. Todos os esforços terminavam em silêncio. Esse padrão mudou com o trabalho do doutor. Emily Carter, uma arqueóloga moderna, acreditava que as respostas não estavam enterradas em pedra, mas escondidas em papel. A doutora Carter não era conhecida por escavações espetaculares. Segundo colegas, sua maior qualidade era a paciência. Em vez de liderar escavações, ela passou anos estudando registros antigos que a maioria dos pesquisadores ignorava. Esses registros incluíam listas de impostos, pagamentos de mão de obra, registros de suprimentos e anotações administrativas do final da Idade do Ferro. Muitos consideravam esses documentos enfadonhos e repetitivos, doutora. Carter acreditava que eles eram honestos. Ela acreditava que os registros destinados à contabilidade muitas vezes revelavam verdades que as histórias tentavam esconder. Ao revisar fragmentos traduzidos de arquivos regionais, ela notou algo incomum. Certos registros listavam grandes remessas de pedra, ferramentas, alimentos e salários de mão de obra. Essas não eram pequenas entregas e iam até a vala e lidavam com os ossos. O esqueleto. O corpo seria deixado aqui no banco. As cenas eram organizadas, repetidas e caras. No entanto, o destino nunca era claramente mencionado. Em vez de nomes de lugares, os documentos usavam referências vagas como locais protegidos ou zonas restritas. De acordo com os relatos, esse padrão apareceu várias vezes ao longo de vários anos. A princípio, a doutora Carter presumiu que as lacunas se deviam a danos ou má conservação. Mas o padrão persistiu em diferentes documentos. Alguns listavam pagamentos para guardas. Outros mencionavam rações extras para trabalhadores designados para locais não especificados. Ao comparar as cronologias, ela percebeu algo mais. Esses registros se concentravam nos últimos anos do reinado de Salomão. Esse detalhe chamou a atenção dela. A doutora Carter começou a cruzar informações dos registros com dados geográficos conhecidos. Ela comparou distâncias, quantidades de suprimentos e tempos de viagem mencionados nos documentos. Se essa lenda tiver algum fundamento, onde está enterrado o tesouro do rei Salomão? Aos poucos, uma localização aproximada começou a surgir. Não ficava dentro da cidade principal, não ficava perto do templo. De acordo com sua análise, a trilha apontava para o sul de Jerusalém, perto da cidade de Davi, em direção a uma encosta íngreme na área hoje conhecida como Silwan. Essa localização gerou preocupação imediata. A encosta era instável e perigosa. Segundo relatos de escavações de séculos posteriores, o solo ali era propenso a desabamentos. Túneis antigos atravessavam rochas frágeis. Os habitantes locais há muito evitavam escavar profundamente. Durante décadas, os arqueólogos a consideraram demasiado arriscada para ser explorada a fundo. Talvez por isso tenha permanecido intocada. De acordo com algumas interpretações, os documentos sugerem que o local não só estava escondido, como também protegido. As referências a guardas e ao acesso restrito implicam um controlo deliberado. Alguns acreditam que isto poderá indicar um projeto real destinado a permanecer desconhecido. Outros alertam que os registros por si só não podem confirmar isso. Ainda assim, a consistência era difícil de ignorar. O rei Salomão é uma figura intrigante, porque a Bíblia faz muitas afirmações sobre ele. Quando a doutora Carter apresentou suas descobertas, a reação foi mista. Alguns descartaram o trabalho como especulativo, outros sentiram um desconforto discreto. Segundo relatos, um crítico descreveu as evidências como escassas, mas preocupantes.
Outro observou que a ausência de um nome poderia ser a pista mais forte. O que incomodou muitos não foi apenas para onde a pista levou, mas porque ela havia sido ignorada. Os documentos sempre estiveram lá. Estavam catalogados e traduzidos. Simplesmente haviam sido ignorados. O trabalho do Dr. Carter sugeria que a maior pista para o mistério de Salomão estava escondida à vista de todos. O rastro documental havia chegado ao fim. O que restava era o próprio terreno, e a encosta, à espera além dos registros, era conhecida por uma coisa acima de todas as outras. Não havia espaço para erros. O caminho a seguir não seria mais seguro ou teórico. Exigiria ação, envolveria riscos, envolveria terreno instável e forçaria a equipe a confrontar um lugar que a história e a cautela mantiveram intocado por séculos. Aquela encosta estava à espera, a intocada colina de Silwan. A encosta em Silwan não parecia um lugar que guardasse respostas. Era íngreme, irregular e feita de calcário afiado, que rachava facilmente sob pressão. O solo se movia sem aviso prévio. De acordo com os registros de escavações, partes da encosta haviam desabado no passado, quase sem que se percebesse. Não era um terreno estável. Era o tipo de terreno que feria trabalhadores e soterrava ferramentas. Por décadas, os arqueólogos o classificaram como zona de perigo. Havia também outras barreiras. A área ficava próxima a locais sensíveis, de acesso limitado e com dificuldades para a obtenção de licenças. A tensão política tornava as escavações de longo prazo praticamente impossíveis. Segundo relatos de equipes de pesquisa anteriores, mesmo trabalhos superficiais exigiam negociações constantes. A maioria dos pesquisadores optou por locais mais fáceis. A colina de Silwan permaneceu intocada, não por falta de interesse, mas porque o risco superava a recompensa. Doutor, a equipe de Carter abordou o problema de forma diferente. Em vez de escavar, eles trouxeram equipamentos de radar de penetração no solo, projetados para escanear o subsolo sem perturbá-lo. Essa tecnologia podia detectar vazios, paredes e mudanças na densidade do material. Segundo especialistas, era uma das poucas ferramentas capazes de trabalhar com segurança em um terreno tão instável. A equipe mapeou a encosta cuidadosamente, seção por seção. Os primeiros resultados foram decepcionantes. Escaneamento após escaneamento não revelou nada fora do comum. Nenhuma câmara, nenhuma parede, nenhum túnel claro. De acordo com as anotações da equipe, a dúvida começou a se espalhar. Alguns se perguntavam se os documentos os haviam induzido a erro. Outros questionavam se o solo estava simplesmente danificado demais para ser lido com clareza. Semanas se passaram sem nenhum avanço. A tensão aumentou. Então, a natureza interveio. Segundo boletins meteorológicos, uma tempestade repentina e violenta atingiu a área durante a noite. A água descia a encosta, soltando o solo e arrastando detritos morro abaixo. Quando a equipe retornou na manhã seguinte, desta vez, as leituras mudaram. Abaixo da superfície, o radar detectou linhas retas, ângulos retos e padrões repetitivos. Segundo os engenheiros no local, essas formas não poderiam ocorrer naturalmente. As fraturas nas rochas não formavam cantos perfeitos. O solo não se acomodava em grades. Os dados sugeriam a presença de túneis. À medida que as varreduras se expandiam, a imagem se tornava mais nítida. Diversas passagens percorriam o subsolo da colina. Algumas pareciam estreitas, outras se alargavam e depois se estreitavam novamente. De acordo com as interpretações preliminares, o projeto foi intencional. Os túneis não foram construídos aleatoriamente, mas sim planejados. O que mais intrigou a equipe foi o nível de ocultação. As estruturas estavam suficientemente profundas para não serem detectadas na superfície, mas rasas o bastante para serem acessadas por quem soubesse onde procurar. Alguns acreditam que o posicionamento foi calculado para resistir à erosão e ao tempo. Outros alertam que são necessários mais dados. Ainda assim, a precisão era impossível de ignorar. Ao final do levantamento, uma conclusão era inevitável. A colina não estava vazia. A estrutura havia sido projetada e tudo o que estivesse abaixo dela fora protegido com cuidado e habilidade. A equipe não havia encontrado uma única câmara.
Haviam encontrado um sistema, o que significava que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. As engenhosas defesas de uma tumba antiga. Uma vez confirmada a existência do sistema de túneis, a equipe compreendeu que não se tratava mais de um simples local de sepultamento. Segundo avaliações preliminares, as passagens sob a colina foram construídas para confundir, atrasar e punir qualquer um que entrasse sem conhecimento. As primeiras seções exploradas revelaram corredores estreitos que não levavam a lugar nenhum. Alguns terminavam abruptamente em rocha sólida. Outros faziam curvas fechadas. Não se tratava de erros. Segundo analistas estruturais, tratavam-se de becos sem saída intencionais, projetados para cansar intrusos e ganhar tempo. À medida que a equipe avançava com cautela, mais perigos surgiam. Certas seções apresentavam sinais de instabilidade controlada. Os suportes de pedra foram posicionados de forma a permitir deslocamentos sob pressão. De acordo com os relatórios da equipe de engenharia, mesmo uma pequena perturbação poderia causar o desabamento de partes do teto. Essas características sugeriam que os construtores previam a presença de intrusos e haviam se preparado para isso. Quem projetou este lugar entendia como o medo funcionava e como usar o ambiente como arma. Perto do que parecia ser um cruzamento antigo, a equipe notou marcas esculpidas na pedra. Eram tênues e muito desgastadas. A princípio, pareciam decorativas ou sem significado. Uma inspeção mais detalhada revelou símbolos repetidos e sulcos rasos colocados em alturas específicas. De acordo com algumas interpretações, essas podem ter sido instruções em vez de advertências. Elas foram posicionadas de forma que apenas alguém no local correto pudesse vê-las claramente. Outros acreditam que serviam como marcadores de alinhamento para a movimentação pelos túneis. Não há consenso final, mas o posicionamento foi intencional. Para prosseguir com segurança, a equipe teve que diminuir o ritmo. Cada passo era medido. Os engenheiros estudaram a estrutura minuciosamente, mapeando a distribuição de peso e os pontos de tensão. Eles testaram sequências aplicando pressão controlada em certas pedras enquanto monitoravam o movimento ao redor. Segundo relatos, diversas passagens reagiram instantaneamente a perturbações, deslocando-se o suficiente para demonstrar a rapidez com que poderiam desabar. Um único erro poderia selar seções inteiras permanentemente. À medida que mais detalhes da estrutura se tornavam visíveis, outro padrão emergia. Os túneis seguiam ângulos precisos. As distâncias se repetiam em proporções consistentes. As curvas ocorriam em intervalos regulares. De acordo com especialistas, esse nível de controle matemático e geométrico era raro para a época. Isso sugeria planejamento avançado e cálculos cuidadosos. Alguns acreditam que o projeto reflete conhecimento transmitido por construtores de elite. Outros alertam que as conclusões permanecem especulativas até que mais evidências sejam coletadas. A tensão dentro dos túneis se intensificou. Os membros da equipe relataram crescente ansiedade ao perceberem quão estreita era sua margem de erro. As luzes revelavam apenas alguns metros à frente. Atrás deles, a colina os pressionava por todos os lados. De acordo com as anotações de campo, o silêncio tornou-se pesado. Cada movimento acarretava consequências. Em algum momento, a compreensão se impôs. Este lugar não deveria ser descoberto à força, deveria ser compreendido. As defesas não se limitavam a bloquear o acesso. Elas testavam o intruso. Segundo alguns pesquisadores, o projeto sugere que o túmulo foi concebido para ser alcançado apenas por aqueles que soubessem decifrar seus sinais e respeitar sua lógica. Quando a equipe finalmente identificou um caminho que contornava as principais armadilhas, uma verdade ficou clara. Essas defesas eram apenas a camada externa. O que quer que elas protegessem estava mais fundo e era guardado com muito mais cuidado do que qualquer um imaginara. Com as defesas externas superadas, a equipe se aproximou da câmara interna, onde séculos de segredos aguardavam. A Câmara do Tesouro. Ao ultrapassar a última barreira externa, o túnel abriu-se para uma ampla câmara de pedra. Por um instante, ninguém disse nada. A luz invadia a sala e refletia nas superfícies metálicas que não deveriam ter aquela aparência.
Ao longo das paredes, vasos de ouro estavam cuidadosamente dispostos, como se tivessem sido colocados ali ontem. Tigelas, xícaras, pratos e objetos cerimoniais repousavam em perfeita ordem. Vários vasos exibiam motivos de romã e lírio, que correspondiam aos padrões decorativos descritos nos relatos bíblicos sobre o mobiliário dos templos. Segundo os primeiros relatos de campo, não havia sinais de saque, perturbação ou deterioração, além daquela causada pelo tempo. Conforme a equipe avançava para o interior, a dimensão da câmara tornou-se mais evidente. Não se tratava de um depósito qualquer, mas sim de uma coleção reunida com um propósito. Esculturas em marfim apareceram ao longo de uma seção da parede. Mais tarde, especialistas sugeriram que o marfim provavelmente provinha de rotas comerciais africanas. Nas proximidades, foram recuperados fragmentos dobrados de tecido fino. Alguns acreditam que se tratava de seda, o que indica um contato de longa distância com regiões tão distantes quanto a Índia. Recipientes de barro continham restos endurecidos de especiarias e resinas. De acordo com análises preliminares, algumas dessas substâncias não eram nativas da região e teriam exigido extensas redes comerciais para serem obtidas. As implicações foram imediatas e avassaladoras. Esses objetos correspondiam às descrições encontradas em textos antigos que muitos estudiosos debatiam há tempos. Ouro em grandes quantidades, bens raros de terras distantes, materiais que confirmavam a conexão de Jerusalém com o mundo antigo em geral. A mais da reconstrução do templo e de Jerusalém à vinda de um rei messiânico. Segundo os arqueólogos presentes no local, somente esta câmara forneceu evidências físicas de que o reino de Salomão operava em escala global. O que antes era discutido em livros agora estava diante deles. Inscrições esculpidas nas paredes de pedra. Algumas eram marcas simples que podem ter indicado propriedade ou uso ritual. Outras eram mais complexas, símbolos repetidos em padrões. Frases curtas apareciam ao lado de objetos específicos. De acordo com algumas interpretações, essas inscrições podem ter servido como registros de inventário ou instruções para o manuseio de itens sagrados. Outros acreditam que as inscrições continham significados codificados, destinados apenas a um pequeno grupo. Nenhuma conclusão definitiva foi alcançada, mas a localização foi intencional. Em seguida, surgiram os detalhes perturbadores. Alguns artefatos não correspondiam às expectativas. Certos símbolos não correspondiam aos sistemas de escrita conhecidos da época. Alguns desenhos pareciam mais antigos ou influenciados por culturas que não deveriam ter tido contato com Jerusalém naquele período. De acordo com relatos não confirmados, isso gerou preocupação imediata entre os pesquisadores. Ou a cronologia estava incompleta, ou esses objetos foram colocados ali por razões ainda desconhecidas. A incerteza gerou tensão dentro da câmara. O que mais chocou a equipe foi o estado de tudo o que viram. A câmara havia sido selada com extremo cuidado. Nenhuma umidade havia entrado. Nenhum colapso havia perturbado o espaço. Até mesmo os materiais orgânicos mostravam sinais de preservação cuidadosa. De acordo com especialistas em conservação, esse nível de proteção sugeria planejamento prévio e uma compreensão de como proteger contra o próprio tempo. Os membros da equipe descreveram o momento posteriormente como surreal. Alguns ficaram paralisados, outros lutavam para falar. Esta câmara superou todas as expectativas. Contudo, à medida que a documentação prosseguia, uma estranha constatação começou a surgir. A planta parecia incompleta. A disposição sugeria preparação em vez de finalidade. Segundo vários pesquisadores, aquele não era o destino final. Era uma câmara de entrada. Um lugar destinado a impressionar, distrair ou preparar o visitante. Embora o ouro chamasse a atenção, ficou claro que a riqueza não era o segredo final. Algo mais profundo permanecia oculto. A sala interior. A passagem final terminava em uma parede que não parecia acidental. Os blocos de pedra eram mais lisos ali, as juntas mais precisas. De acordo com as anotações da escavação, essa seção não apresentava sinais de desabamento ou reparo. Ela havia sido selada deliberadamente. Quando a equipe conseguiu entrar, deparou-se com uma câmara diferente de qualquer outra encontrada no complexo.
As paredes estavam cobertas de inscrições e padrões geométricos precisos. Círculos se cruzavam com triângulos. Linhas se repetiam em intervalos fixos. Símbolos associados a Salomão apareciam por toda a sala, gravados com cuidado e consistência. Segundo os epigrafistas, essas marcas não eram decorativas. Elas seguiam regras. Cada símbolo se alinhava com o outro. Nada era aleatório. A disposição sugeria um sistema para ser lido, não apenas observado. No centro da câmara, esculpido no chão de pedra, havia um símbolo que muitos reconheceram imediatamente. Segundo a tradição histórica, ele correspondia ao que fontes posteriores descreveram como o selo de Salomão. Algumas lendas afirmam que era usado para comandar espíritos. Outras dizem que marcava um conhecimento sagrado que deveria ser guardado. Os arqueólogos tiveram o cuidado de não exagerar o seu significado. Não há provas de que o selo tivesse qualquer função sobrenatural. Ainda assim, sua localização no centro da sala tinha peso. Sugeria autoridade, sugeria advertência. Ao longo das paredes, tabuletas de argila estavam empilhadas em nichos estreitos escavados diretamente na pedra. Muitas estavam intactas, algumas rachadas, mas legíveis. De acordo com análises iniciais, várias tabuletas continham medidas que correspondiam de perto às descrições bíblicas conhecidas do templo. Proporções de cômodos, distâncias entre pontos estruturais, proporções repetidas com precisão. Outras tabuletas eram mais difíceis de entender. Elas continham sequências de números, símbolos e instruções que não se alinhavam com nenhum sistema de escrita ou método contábil conhecido da época. Alguns pesquisadores notaram semelhanças com textos posteriores conhecidos como a Chave de Salomão. Essa obra medieval alega preservar a sabedoria e os rituais antigos associados ao nome de Salomão. Os estudiosos ressaltam que a conexão não pode ser comprovada. Os textos são separados por séculos. Ainda assim, a sobreposição de símbolos, estrutura e ênfase no conhecimento sigiloso levantou questões complexas. De acordo com algumas interpretações, essas tábuas podem representar uma fonte anterior que foi posteriormente copiada, transformada ou mitificada. O que ficou claro foi o projeto da própria Câmara. Segundo os engenheiros, ela foi posicionada de forma que, mesmo se as salas externas fossem violadas, esse espaço permaneceria oculto. A rota de acesso era estreita, indireta e deliberadamente enganosa. Era fácil não perceber, a menos que já se compreendesse o sistema. Esta não era uma câmara construída para impressionar invasores. Foi construída para resistir à descoberta. À medida que a equipe estudava as tabuletas, a tensão aumentava. Os cálculos matemáticos envolvidos eram avançados. As proporções sugeriam um planejamento arquitetônico que ia além do que era normalmente esperado para a época. Alguns membros da equipe expressaram preocupação. Outros sentiram-se inquietos. Não era um espaço funerário. Não era um depósito. Era preservação. Algo estava sendo protegido ali intencionalmente. A compreensão foi se instalando aos poucos. O complexo não fora criado para homenagear a morte de um rei. Fora construído para guardar conhecimento. Conhecimento que deveria ser mantido em sigilo. Conhecimento não destinado ao uso público. No fundo da câmara, havia um baú lacrado. Nenhuma dobradiça era visível. Nenhuma força poderia abri-lo. Segundo especialistas, o cofre só respondia a alinhamento e compreensão precisos. Após 3 dias de análise, a equipe tomou uma decisão que dividiu opiniões. Eles iriam documentar a existência do cofre, mas não o abririam. O Dr. Carter argumentou que tudo no complexo, as defesas, a precisão matemática, o ocultamento deliberado, sugeria que se tratava de conhecimento que deveria ser mantido em sigilo. As câmaras externas testavam se intrusos seriam capazes de resistir à riqueza. A câmara interna testou se eles compreendiam os limites. Alguns membros da equipe discordaram, acreditando que seu propósito era a descoberta completa. Outros apoiaram a decisão, reconhecendo que a preservação às vezes significa saber quando parar. O debate continua entre os arqueólogos, mas o baú permanece lacrado. O que se encontra dentro dele pode ser um tesouro. Podem ser textos,
Podem ser objetos cujo propósito não conseguimos adivinhar. O que é certo é que Salomão, ou quem quer que tenha projetado esse complexo, conseguiu protegê-lo por 3.000 anos. E ao optar pela descrição em vez da revelação, a equipe honrou essa intenção original. Alguns mistérios concluíram. Merecem permanecer mistérios. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal.